Muito bem, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou te ensinar como vencer a procrastinação em 3 passos bem simples, tá bom? Eu sou Estênio Moro, especialista em produtividade, em gestão de escolhas, uma produtividade mais consciente, uma produtividade que eu chamo de produtividade humanizada. Então, se é a sua primeira vez aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque as semanas a gente publica bastante conteúdo e é importante que você contribua aqui para o canal, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Eu já venho falando sobre procrastinação, porque nós, enquanto seres humanos, procrastinamos todos os dias. Temos essa vontade quase que inconsciente de deixar para depois coisas que a gente deveria ou poderia fazer hoje. Tomando como base também a consciência de que a gente não precisa também fazer tudo hoje, né? Existem coisas que a gente sim pode deixar para depois, mas às vezes a gente deixa para depois coisas que realmente precisam ser feitas hoje e que nos atrapalham na jornada até a conquista dos nossos objetivos, até a conquista daquilo que a gente quer alcançar. Então, o que eu vou trazer para vocês? 3 passos que eu uso todos os dias e, claro, por já usar há muito tempo esses 3 passos, eu já internalizei isso. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Você vai começar a seguir esses 3 passos todos os dias, todas as vezes que você entender que você vai procrastinar ou que você está procrastinando, tá? E aí, conforme você vai criando o hábito de realizar esses 3 passos, você vai conseguir internalizar também e criar como hábito esses 3 passos, tá bom? É, Antes da gente falar dos 3 passos, uma coisa importante. Não confunda procrastinação com cansaço. Não confunda procrastinação com preguiça, porque o cansaço e a preguiça, a gente vai tratar e pode tratar com outros elementos. A procrastinação, ela tem 4 grandes motivos, eu expliquei isso no vídeo passado, então, a falta de sentido, a falta de prazo, a complexidade e o desejo dopaminérgico de fazer só aquilo que a gente gosta. O cansaço, ele é proveniente, ele é consequência, às vezes, de uma sobrecarga, de uma exaustão, de uma falta de sistema, e de clareza sobre aquilo que você tem que fazer. E a preguiça pode ter a ver também com algumas questões hormonais, né? Então, um outro tipo de investigação. Aqui a gente vai falar sobre procrastinação mesmo. Eu conscientemente adio coisas porque eu não gosto, ou porque não tem sentido, ou porque não tem um prazo definido e assim por diante. Beleza? Então, acho que isso é importante. É, por que eu estou falando de tratar de uma forma pragmática? Porque às vezes a gente quer tratar a procrastinação com força de vontade, com motivação. Claro que a motivação ela é importante, mas ela não consegue ser sustentada por muito tempo. Então, se você tentar sempre é, deixar de procrastinar com alguma frase motivacional, talvez alguns dias funcione, talvez alguns dias não. Então, eu quero criar aqui com você, de forma bem simples, um sistema de 3 passos. E esses 3 passos, eles funcionam para qualquer pessoa, em qualquer contexto, seja você um empresário, seja você executivo, seja você empreendedor, autônomo. Eu uso isso há muito tempo, desde quando eu era estagiário, lá em 2005, até hoje que eu sou autônomo. Então, eu passei por cargos de gerência, cargos de diretoria, e hoje eu sou um empreendedor autônomo. Tá? Então, funciona porque todos nós temos essa necessidade de procrastinar, parece, de adiar, porque a gente não quer lidar muitas vezes com aquilo que precisa ser lidado. Então, a primeira coisa eu vou até compartilhar minha tela, que eu acho que é importante a gente especificar bem aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como criação de um sistema, é estar em movimento. E tudo que eu for falar aqui, eu vou também trazer um disclaimer. Porque estar em movimento não significa a gente não parar. Estar em movimento significa que quando você age, você encontra motivação na própria ação. Então, não sei se você já parou para analisar em alguns momentos do dia, ou alguns dias que você não estava produtivo, ou alguns dias que você não queria fazer alguma coisa, de repente você começa a fazer. E aí, conforme você vai fazendo, as coisas vão se desenrolando, você vai se envolvendo com a atividade, daqui a pouco você está conseguindo fazer com muito mais motivação do que você estava antes. Então, o movimento ele tem a ver com iniciar. Iniciar. Iniciar tem a ver com sair da inércia. E é legal uma imagem que a gente pode trazer aqui, que é uma imagem assim. Imagina que você tem uma caixa muito grande e pesada para arrastar de um lado da sala para o outro lado da sala. Se você parar para pensar, qual que é o momento mais difícil
de gerar esse movimento, de fazer esse caminho. É o começo, é tirar da inércia. Por quê? Porque talvez você tenha que ter um esforço maior, porque você está parado, você está confortável. E aí você precisa tirar a caixa de um lugar e levar até o outro. Quando você empurra e tira da inércia, aquilo começa a tracionar. O resto do caminho fica muito mais fácil. Então, é começar. Começar sem estar perfeito, começar sem estar motivado. Por exemplo, quando eu estou criando o hábito de gravar esses vídeos todo dia de manhã e alguns dias no final do dia, eu estou criando um movimento, nem sempre eu estou com vontade de gravar, mas no momento que eu começo a gravar, as coisas começam a acontecer e eu fico com vontade de fazer. Então a vontade vem depois de você agir, de você gerar efetivamente o movimento, tá? Só que para gerar movimento, a gente precisa ter foco. E aí, não é simplesmente ter foco por ter foco. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de priorizar. E a nossa capacidade de priorizar significa a nossa capacidade de escolher o que é essencial. Não adianta nada também a gente só fazer. Porque o que eu percebo é o seguinte: às vezes eu vou gerar movimento, mas eu estou fazendo, 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 mas eu não estou indo para lugar nenhum. Existem dois movimentos aqui no priorizar barra escolher, barra decidir o que fazer primeiro e o que fazer depois e decidir fazer. A primeira coisa é você ter clareza sobre quais são as coisas que vão te aproximar de quem você quer ser, quais são as coisas que vão te aproximar dos seus objetivos pessoais e profissionais. Uma vez que você tem muita clareza disso, você pode fazer isso usando o backlog inteligente, se você quer aprender a fazer, clica no link aqui embaixo. Depois que você faz isso, você precisa ter a capacidade de fazer uma coisa de cada vez. E aqui vários estudos mostram que quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente perde até 40% da nossa produtividade, nossa qualidade, da nossa velocidade. Se eu tivesse aqui gravando esse vídeo, tentando responder coisas no meu WhatsApp, tentando ver meus e-mails, tentando estabelecer aqui através de outras telas, várias atividades ao mesmo tempo, provavelmente a qualidade dessa execução, ela não só seria pior, mas ela seria mais demorada, e eu não conseguiria fazer de primeira. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo sem edição, eu estou gravando esse vídeo sem ter que regravar. Eu entro, gravo e publico. Então, quanto mais eu repito esse processo, melhor eu fico. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa de cada vez. E como que você consegue priorizar? Estabelecendo os famigerados blocos de tempo. Então, se eu defino um bloco de tempo para executar algo que é essencial e que eu escolhi fazer naquele determinado momento, eu tendo a me proteger mais da vontade de adiar. Então, imagina que eu tenho que gravar esse vídeo, eu tenho que criar uma apresentação, por exemplo, eu tenho que montar uma palestra que eu vou dar semana que vem. Eu reservei um horário específico amanhã, na quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça, eu reservei um horário específico amanhã, quarta-feira, para começar a iniciar aquela palestra que eu tenho que montar, que é uma palestra de 1h30, que eu vou gastar mais ou menos 40 minutos para montar. Eu sei porque eu já montei várias vezes palestras. Muito bem. Se eu não reservo um tempo específico, significa que eu não tenho um prazo para realizar aquilo. Lembra que falta de prazo é um dos motivos pelos quais a gente procrastina? Então, quando eu reservo um bloco de tempo, quando eu priorizo aquele tempo, quando eu crio aquele tempo, a chance de eu procrastinar é muito menor. Beleza? E a terceira coisa que a gente precisa olhar na hora de combater essa procrastinação nesse sistema, e as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, né? Então, eu preciso criar movimento. Eu preciso escolher conscientemente o que eu estou fazendo, o que eu escolho não fazer. Eu preciso definitivamente trabalhar com microações. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, mas as microações, elas agem especialmente naquela procrastinação por conta da complexidade das coisas. Então, há atividades que são mais complexas, há atividades que são mais longas, há atividades que são maiores, há atividades que são mais difíceis. E nessas atividades, a gente tem que ter a capacidade de fatiar em pequenas ações. Quando nós fatiamos tudo que a gente faz, quando a gente divide tudo que a gente faz em pequenos pedaços, em pequenas coisas muito simples de serem feitas, o que acontece é um grande hackear do nosso cérebro. O que é hackear? É criar um atalho no nosso cérebro para que a gente tenha motivação. Porque, veja, eu estou falando que a motivação ela vem depois da ação. Então, eu vou criar um motivo para agir, e a partir desse motivo eu começo a ter vontade de agir. Quando a gente vai e trabalha com, por exemplo, uma atividade grande, e essa atividade ela é colocada em pequenos passos, acontece o que acontece comigo todo dia. Às vezes você tem muitas atividades no dia,
mas todas essas atividades, ou grande parte delas, são atividades fáceis. Acompanha comigo o que acontece com o nosso cérebro. Todos nós, seres humanos, temos vontade de fazer coisas que nos agradem, e tá tudo bem em relação a isso. O problema é que nem tudo no nosso dia vai ser legal. O problema é que nem todo dia vai ser legal. Né? Não só as atividades, mas vai ter dia que vai ser apenas dia, que você vai acordar cansado, que você vai acordar sem motivação, que você vai acordar com vontade de não fazer nada. E aí, como é que você cria essa motivação? Através de atividades fáceis. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus mentorados é o seguinte: olha, comece o dia com 30 minutos. Opa, 30 minutos de atividades fáceis. E como que você tem atividades fáceis? Fatiando as atividades complexas. Então, a cada coisa que você faz, você pode, por exemplo, montar uma palestra, como eu vou montar amanhã para a semana que vem, eu vou começar abrindo o PowerPoint. Eu já fiz a aprovação do plano da palestra, então, depois eu vou colocar os vídeos, depois eu vou colocar os exercícios. Então, conforme eu vou fatiando em etapas cada coisa que eu faço, eu vou tornando aquela coisa complexa mais fácil, de modo que eu posso tornar tudo fácil. Então, eu posso pegar tarefas difíceis e transformar em tarefas médias. Eu posso pegar tarefas médias e transformar em tarefas fáceis. Então, imagine que no dia eu tenho 2 tarefas difíceis. Essas 2 tarefas difíceis, elas podem se transformar em 10 tarefas médias, que por sua vez podem se transformar em 50 tarefas fáceis. O que acontece nesse sentido? Olha como o nosso cérebro muitas vezes nos engana. A gente acha, aqui eu tenho pouca tarefa. Então eu vou dar conta de fazer no dia. Só que você não sabe quanto tempo você vai demorar, você pode ter muita dificuldade na hora de fazer. De repente você está com 10 tarefas, ainda é pouco. Mas de repente você tem dificuldade de tracionar, você encontra vários obstáculos e desafios naquela atividade específica. De modo que quando você olha e fala o seguinte: nossa, eu tenho 50 tarefas no dia. Caramba, é muita coisa. Só que dessas 50 tarefas no dia, pode ser que 20 delas sejam muito fáceis. E aí você pega os primeiros 30 minutos do dia, eu garanto para você que você vai matar pelo menos umas 12. Quando você começa fazendo 12 tarefas muito rápidas, de follow-up, de abrir, de enviar, de pesquisar uma coisa ou outra, coisas de 2 a 5 minutos, você começa a olhar a seguinte perspectiva: caramba, meu dia começou produtivo. E se meu dia começou produtivo, eu consigo ser mais produtivo, porque eu já vi que eu sou capaz de entregar bastante coisa, de entregar com qualidade, de realizar as coisas que eu me propus. Veja, quando nós trabalhamos em relação à produtividade, o ponto 1 aqui que eu trouxe para vocês de movimento, ele é super importante, porque o movimento ele te dá a sensação de progresso. E a sensação de progresso vai jogando para você, do ponto de vista aqui bem arcaico que eu vou falar, vai te dando dopamina. E não que você fique viciado em dopamina, não que você precise da dopamina para viver. Quer dizer, você precisa ter o equilíbrio de dopamina e cortisol. Mas esse progresso te dá a sensação de que você é capaz. Muitas vezes eu vejo que as pessoas não se sentem produtivas porque elas colocam, às vezes, uma régua muito alta para aquilo que elas precisam fazer, e aí elas não conseguem realizar. E aí a frustração vem da expectativa versus a realidade. Portanto, se você criar o hábito nesse sistema de, olha como é interessante, eu coloquei 1, 2, 3, mas a lógica ela pode ser até desenhada como 1, 2, 3. Por quê? Eu quebro todas as coisas em pequenas ações, eu escolho fazer uma coisa de cada vez dentro de um bloco de tempo e eu começo mesmo que não esteja perfeito. Então a lógica ela é de 3, 2, 1, né? Então eu começo com microações, eu tenho a priorização e a escolha de fazer conscientemente uma coisa de cada vez, e eu gero esse movimento, eu não paro. Então, como que você começa a testar? A primeira coisa é fatiando as atividades. Fatie. Pegue uma atividade que você tenha e fatie essa atividade. Depois, escolha um bloco de tempo para você colocar essa atividade. Às vezes é uma atividade de 2 minutos. Se é uma atividade de 2 minutos, eu sugiro que você fatie as suas atividades e já execute essas atividades, já cria movimento, para você ver como é possível você vencer a procrastinação, mesmo não sendo mesmo não tendo tanta vontade de realizar aquela atividade. Então, com esses 3 passos muito simples, você consegue começar a dar dopamina para o seu cérebro, para que você tenha bem-estar na hora de fazer as coisas, né? No sentido de, estou gostando, porque eu estou me movimentando, eu estou agindo. E você começa a ter mais consciência sobre por que você está procrastinando em uma situação e outra.
No vídeo passado eu falei dos motivos e dos tipos de procrastinação. Então, se você tem interesse, assista ao vídeo passado, talvez apareça aqui em algum lugar dentro desse vídeo. Se não, vai no meu canal e não se esquece, se inscreve lá, ativa as notificações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa o seu comentário, putz, Stênio, esse vídeo fez muito sentido para mim, eu procrastino pra caramba, a minha dificuldade na procrastinação é essa, é aquela, não importa, eu quero te ajudar aqui. Então faça isso para que você possa ir melhorando um pouco por dia, tá bom? Se ficou alguma dúvida também, coloca aqui, vai ser um prazer poder ajudá-los e ajudá-las, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Fui!